queria fazer esse vídeo rápido para dar um update no que tem acontecido com o foguete SLS da missão Artemis 1, que deveria ter sido lançado em agosto. Para quem não se lembra, alguns problemas durante os procedimentos de abastecimento causaram uma série de atrasos e o furacão Ian, no fim de setembro, forçou a NASA a levar o foguete de volta para o VAB antes de fazer uma nova tentativa de lançamento. E depois de mexer nele ao longo de outubro, a NASA rolou o foguete de volta para a plataforma agora no começo de novembro com uma nova tentativa de lançamento marcada para o dia 14. O problema é que uma tempestade subtropical começou a se formar no Oceano Atlântico com possibilidade de se transformar em um furacão. E baseando-se em alguns modelos de previsão, a NASA tomou a decisão de não rolar o SLS de volta para o VAB. Segundo eles, os ventos muito provavelmente ficariam abaixo do limite permitido para o foguete na plataforma. Limite esse de um pouco mais de 74 nós. Mais ou menos 137 km por hora. Mas à medida que os dias passaram essa semana, essa previsão não se concretizou. A tempestade passou de categoria e atingiria a Flórida como um furacão de categoria 1, o furacão Nicole, ou Nicole. E ontem à noite e hoje de madrugada, quinta-feira, o Kennedy Space Center foi atingido por ventos bem fortes do furacão à medida que ele adentrava o continente. E segundo o Eric Berger, um jornalista de espaço muito competente, que se baseou em informações de sensores do National Weather Service espalhados no Cabo Canaveral, a velocidade dos ventos passou do limite permitido para o foguete. As informações desses sensores indicam que algumas rajadas chegaram a 87 nós, ou 161 km por hora. Apesar de foguetes viajarem muito mais rápido que isso durante lançamentos, eles não são projetados para lidar com cargas laterais muito grandes. As forças que rajadas de vento de 160 km por hora podem exercer na estrutura de praticamente 100 metros de altura podem ser suficientes para causar danos estruturais. E há parâmetros que indicam limites exatamente por conta disso. Sem falar nos FODs, ou seja, objetos que podem ter se chocado com o foguete durante a tempestade. E essas rajadas podem ter tido velocidades ainda maiores, dado que os sensores que coletaram essas informações ficam em alturas variadas e muitas vezes mais baixa do que a altura do foguete. Agora, por que a NASA não rolou o SLS de volta para o VAB sabendo disso? A primeira razão é que precisa tempo suficiente para fazer isso. Pelo menos 3 dias de preparação e para levar o foguete até lá. Então essa decisão tinha que ter sido tomada antes da segunda-feira, provavelmente no domingo. E a análise de risco da agência sempre envolve uma série de fatores, e rolar para o VAB tantas vezes assim, além de atrasar o lançamento, é um fator de risco também. Quanto mais vezes eles fazem isso, mais danos podem acontecer. O problema é que as previsões indicavam já no domingo a possibilidade de ventos fortes. Só que rolar o SLS de volta para o VAB provavelmente impediria uma tentativa de lançamento ainda em novembro e a NASA esbarraria em outro problema. Os boosters de combustível sólido, que estão com segmentos montados já há 2 anos, têm data de validade para dezembro. Mas esse talvez fosse o menor dos problemas, já que a NASA trabalha com praticamente esses mesmos boosters desde os anos 80 e garantir que seria seguro estender o tempo de validade deles talvez não fosse tão complicado assim. De qualquer forma, o problema já aconteceu. O SLS já enfrentou as rajadas de vento fortes. E agora? Muito provavelmente tem engenheiros preocupados com a integridade estrutural do foguete, que pode ter sido sim comprometida durante a passagem do furacão. A NASA ainda não se pronunciou sobre o caso e até segunda ordem, a data da próxima tentativa de lançamento continua sendo o dia 16 de novembro. Quarta-feira que vem. Mas tudo depende da conclusão que os engenheiros vão tirar. Se os dados realmente mostrarem que as rajadas de vento foram muito acima do limite para o foguete, eles vão precisar analisar os possíveis danos e isso pode causar mais atrasos ainda. A novela da missão Artemis 1 continua viva e é difícil dizer exatamente quando ela vai terminar. Qualquer novidade sobre isso eu vou compartilhar lá no meu Twitter, então não deixe de me seguir por lá. E se você gostou dessa camiseta aqui, a estampa nova do canal tá lá na loja, link na descrição.